Qual é a sua opinião sobre o céu? Você acredita que esse lugar existe? Se sim, é um lugar de luz e música celestial onde coros louvam a Deus em um ambiente de beleza impressionante e arquitetura refinada? Você consegue visualizar exibições deslumbrantes de ouro e prata com uma série de pedras preciosas. Isso é certamente verdadeiro até certo ponto, mas não é a imagem completa. Talvez você veja o céu como a superfície interna de uma vasta cúpula côncava que se estende por toda a Terra. À medida que a borda da cúpula se aproxima do horizonte, às vezes parece que vai se encontrar com ele, mas nunca o faz. Ela sempre cobre a Terra abaixo dela. Quase todos os habitantes da Terra têm alguma impressão do céu. Ao contemplar as imensas possibilidades, devemos lembrar que diversos termos são usados para descrever o céu. O substantivo singular céu destaca sua unidade global. Outras expressões parecem referir-se aos seus diversos aspectos ou partes. Por exemplo, os termos céus ou lugares celestiais sugerem diferentes locais todos reunidos sob o nome céu. Esses lugares podem ser dedicados em momentos diferentes a distintos seres e atividades. Em 2 Coríntios 12, 2-4, Paulo escreve: "Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo, não sei, ou se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Este foi arrebatado até o terceiro céu. E conheço tal homem, seja no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Como ele foi levado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito nem possível ao homem proferir." Esta passagem indica que há 3 céus ao todo, um imediatamente acima do outro. O mais alto é o que Paulo descreve como o terceiro céu. É o lugar do paraíso e a morada pessoal de Deus, o lugar mais sagrado do universo. São passagens como esta que nos dão a ideia frequentemente associada ao céu, pureza ou santidade. As palavras ditas lá são tão sagradas que não é lícito nem possível ao homem proferir. As palavras proferidas ali são tão sagradas que não podem ser repetidas fora daquele lugar. Paradeisos, paraíso. É a palavra grega que significa jardim. Ela simboliza o jardim celestial de Deus. O paraíso é o destino final de todos os pecadores que genuinamente se arrependeram e perseveraram na caminhada da fé. Na cruz, Jesus prometeu ao ladrão arrependido que ambos estariam juntos naquele mesmo dia no paraíso. E Jesus disse a ele: "Em verdade te digo hoje, você estará comigo no paraíso." Lucas 23h43. Quase todos os habitantes da Terra possuem uma impressão sobre o céu. O livro do Apocalipse nos apresenta uma região conhecida como meio do céu ou metade do céu. Acredita-se que isso descreve uma vasta área onde diferentes tipos de seres vêm e vão. Os versos a seguir mencionam diversos seres poderosos que proclamam do meio do céu. "E eu olhei e ouvi um anjo voando no meio do céu, literalmente no meio do céu, proclamando em alta voz: ai 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 aos habitantes da terra." Pelos toques restantes das trombetas dos 3 anjos que ainda estão por soar. Apocalipse 8h13. Então vi outro anjo voando no meio do céu, literalmente no meio do céu, portando o evangelho eterno para pregar aos que habitam a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14h06. Depois, vi um anjo em pé sobre o sol, e ele clamou em alta voz, dizendo a todos os pássaros que voam no meio do céu, literalmente no meio do céu, venham e se reúnam para a grande ceia de Deus. Apocalipse 19h17. A palavra grega usada para o meio do céu é mesouranema, que significa precisamente isso, o meio do céu. Esse poderia ser o segundo céu. Podemos supor que o céu visível, aquele que vemos com nossos olhos naturais, é o primeiro céu. Todos os habitantes da Terra estão familiarizados com esse céu até certo ponto. Os habitantes do CU. Que tipo de seres eles são? Os versos a seguir mencionam diversos seres poderosos, que proclamam do meio do céu. O nome mais comum dado a eles é anjos. A palavra anjo é derivada do substantivo grego angelos, que é a palavra padrão para mensageiro. Portanto,
os anjos são considerados mensageiros enviados do céu. No entanto, nem todos os anjos são mensageiros. Eles têm outras funções possíveis independentemente de suas tarefas. São enviados por Deus para seus propósitos. Contudo, as Escrituras nos informam que também existem anjos maus enviados por Satanás para seus propósitos. Às vezes pode haver oposição ou conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns desses conflitos são descritos nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel. O fato inevitável, portanto, é que somos confrontados com o fato de que o nosso mundo tal como o conhecemos hoje é um cenário de conflito. Além disso, este conflito não se limita à Terra. É também um fator vital em tudo o que acontece no céu. Anjos enviados por Deus têm 3 tarefas principais. Em primeiro lugar, como já foi dito, são os mensageiros de Deus. Em segundo lugar, são agentes de Deus enviados para proteger aqueles que podem estar em perigo. Geralmente são descritos como anjos da guarda. Mateus 18:10. Cuidado para não desprezares nenhum destes pequeninos, porque eu te digo que no céu seus anjos sempre contemplam o rosto do meu Pai que está no céu. Neste versículo, Jesus fala sobre crianças que têm anjos no céu, que continuamente veem a face do Pai. Implicitamente, o olhar atento do Pai direciona esses anjos para crianças potencialmente vulneráveis. Na terceira categoria estão os anjos guerreiros, que entram em conflito com outros anjos. Muitos cristãos acreditam que o céu é um lugar de paz e harmonia ininterruptas, elegância e adoração. Isso pode ser verdade para o terceiro céu, mas não se aplica ao primeiro e ao segundo céu. Algumas escrituras pintam um quadro diferente do que está acontecendo atualmente no segundo céu. Como já mencionado, às vezes é palco de um grande conflito entre anjos opostos. Alguns servem a Deus e outros a Satanás. É principalmente nas regiões celestiais onde esse conflito ocorre. É aqui também que Satanás derrama uma torrente de acusações caluniosas contra os cristãos da terra, que servem ao Senhor. Em Apocalipse 12:10, e ouvi uma grande voz dizendo no céu: agora a salvação e a força chegaram e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos foi derrubado, que os acusou diante do nosso Deus, dia e noite. O anjo descreve como o acusador de nossos irmãos que os acusou diante do nosso Deus, dia e noite. Esta escritura continua a predizer que Satanás sera expulsado do céu. Mas até que isso aconteça, é claro que ainda ocupa um lugar em algum lugar no céu e está enchendo o ar com acusações maliciosas contra o povo de Deus. O versículo a seguir é um aviso para os habitantes da terra sobre o que esperar quando o diabo ser finalmente jogado do céu para a terra. Alegrai-vos, então, céus e você que mora neles, ai dos habitantes da terra e do mar. Porque o diabo desceu sobre você com muita raiva, porque ele sabe que sim, mas pouco tempo. Apocalypse 12:12. Esses versículos prevêem um período em que Satanás tem apenas pouco tempo. Eles podem estar perto, mas eles ainda não foram cumpridos. Sem dúvida, os acontecimentos descritos não aconteceram. Portanto, devemos ser realistas sobre as atividades atuais de Satanás. Muitos cristãos costumam falar como se Satanás estava confinado ao inferno, mas isso não é verdade. Existem 2 príncipes satânicos chamados Morte e Hades que governam no inferno, mas o próprio Satanás vagueia livremente por todo o universo. Apocalipse 20:13. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno desistiram dos mortos que estavam neles, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Isto é claramente descrito em Jó 1:6-7. Houve um dia em que os filhos de Deus eles vieram se apresentar diante do Senhor e Satanás também veio entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir de um lado ao outro da terra e percorrer isso. Muitos cristãos eles habitualmente falam como se Satanás fosse confinado no inferno, mas isso não é verdade. A principal diferença entre a terra e o céu é que este mundo foi corrompido pelo pecado, mas não o céu. O pecado do homem permeia a terra e a glória de Deus aperfeiçoa o céu.
Deus, a glória do céu, criou a terra e deu para a raça humana para que ele pudesse cuidar dela e apreciá-la. Em vez de obedecer às instruções de Deus sobre as coisas da terra, porém, Adão e Eva decidiram ouvir Satanás. Sua desobediência, sua rebelião contra Deus os separou da comunhão com Deus, porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Romanos 5h19 NASB. Como resultado, a doença do pecado foi transmitida a todas as gerações. A Bíblia diz: "E Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida porque toda a carne havia corrompido seu caminho na terra." Gênesis 6h12. Isaías 24h5 e 6. A terra também se tornou corrupta sobre os seus habitantes porque transgrediram as leis, eles mudaram a ordenança, quebraram a aliança eterna. A terra geme porque foi manchada pelo pecado. Como uma doença incapacitante, o pecado distorce e devasta tudo o que toca. O pecado corrompe e divide, mas o céu declara a glória do Senhor. Salmos 19h1. O céu é o trono de Deus. Isaías 66:2.1. E visto que ele é absolutamente santo sem pecado, não pode tolerar o pecado, nem olhar para ele, sem ser julgado. A Bíblia diz de Deus: "Você tem olhos puros que não podem contemplar o mal e você não pode olhar para a iniquidade. É por isso que se parece com você no que agem com traição e silenciam sua língua quando o ímpio devora o homem quem é mais justo do que ele." Habacuque 1:13. Mas seu amor é tão poderoso e grande que fez um caminho para que a maldição do pecado seja removida, a culpa que mancha nossos corações e corrompe nosso mundo. Deus crucificou o pecado na cruz, através do sangue de Cristo, que nos redimiu da pena do pecado. Ele morreu em nosso lugar, assumindo os julgamentos que merecemos, apresentando-nos sem culpa ao seu Pai Celestial. Jesus Cristo é o Salvador do mundo porque ele é o único que pode superar a distância entre o céu e a terra. A Bíblia diz: "Pela obediência de um homem, muitos serão feitos justos." Romanos 5:19. É difícil para nós admitir. Mas somos pecadores por nascimento, pecadores por escolha e pecadores pela prática. A boa notícia é que Deus abriu um caminho para nos salvar pela sua graça. Efésios 2h8-9. E este é o seu glorioso presente para as pessoas em um mundo caído. A diferença entre o céu e a terra é que Jesus Cristo deixou a glória do céu e veio para esta terra infestada de pecado por uma razão, para tornar possível a nossa salvação eterna. E isso faz toda a diferença para Deus e o céu e para nós na terra. Veremos muitas paisagens gloriosas no céu, mas o mais poderoso de todos ele será o Salvador do mundo em sua glória. Seus olhos verão o Rei em sua beleza e verão uma terra que se estende muito longe. Isaías 33:17. Jesus Cristo nos deu uma visão disso quando ele abriu a cortina do céu e disse ao apóstolo João para escrever o que viu: "Então eu vi um cordeiro. Eu ouvi cada criatura do céu cantando para aquele que está sentado no trono e para o cordeiro, seja louvor, honra e glória. E poder para todo sempre." Apocalypse 5h6-13. Faz parte da nossa natureza humana, quero dar rédea solta às nossas fantasias sobre o céu. Mas Deus tem suas razões para nos dar apenas uma amostra de seu lar eterno. A linguagem humana é insuficiente para descrever tamanha majestade. A magnificência das posses da terra. Escurecerá a luz do sol do céu. João só poderia expressar isso com analogias. Seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, claro como cristal. A grande rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Apocalypse 21h21. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era feita de pérola. E a rua da cidade era de ouro puro, como de cristal transparente. Aqui na terra, as ruas estão cobertas de cascalho e asfalto e as janelas são de vidro. Mas João escreve sobre as ruas de ouro, que são transparentes. Lembre-se que no céu tudo é novo, recebemos apenas instantâneos do que está por vir. Precisaremos de uma transformação celestial para entender tal glória.
As coisas nebulosas da terra se tornarão transparentes na eternidade. Agora só Ele as conhece. Ao praticarmos a paciência na espera, deixe os pensamentos da glória do céu preencher sua alma. Eles irão sustentá-lo até o dia quando seus olhos se abrirem completamente. Pedro diz àqueles cuja esperança está no céu: você receberá uma rica recepção no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Cristo. 2 Pedro 1:11. Quando ele estende os braços convidando seu povo a entrar, ele se voltará para seu Pai e dirá: e a glória que você me deu, eu dei a eles, para que eles possam ser um, como nós somos um. João 17:22. Veremos suas mãos cheias de cicatrizes de unhas, cairemos a seus pés e choraremos de alegria, louvando seu nome maravilhoso. Isso é o que veremos no céu. Vamos orar. Querido Pai Celestial, no poderoso nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, pedimos que desperte em nós a plenitude do seu Espírito Santo. Ajude-nos a desenvolver nosso relacionamento com o Espírito Santo e viver em seu poder e usar seus dons. Jesus nos fez uma promessa. Você nos disse: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vai te ensinar todas as coisas, e irá lembrá-lo de todas as coisas, tudo o que eu te contei. João 14:26. Ajude-me a aprender que não entendo tudo e está tudo bem, já que o Espírito Santo sabe tudo. Forneça-nos o Espírito Santo e seu entendimento de tudo o que acontece em nossas vidas. Peço isso em seu nome. Assim como o sol nasce todos os dias contra a escuridão da noite, por favor, dê-me clareza com a luz do Santo Padre. Pai Celestial, conceda-me descanso mental e acalme meu coração perturbado. Minha alma é como um mar tempestuoso. Não consigo encontrar minha estabilidade. Dê-me energia e clareza mental para encontrar meu propósito e trilhar o caminho que você traçou para mim. Eu confio no seu amor, Deus. E eu sei que você vai me ajudar a sair desta noite. Assim como o sol nasce todos os dias contra a escuridão da noite, por favor, traga-me clareza com a luz de Deus. Em seu nome eu te peço. Gracioso Pai, oramos para que você entre plenamente em sua vizinhança, pedindo o poder e a força da mente de Cristo, concedido pelo seu Espírito Santo. Por favor, dê-nos a energia necessária para superar todas as provas e provocação que surgem em meu caminho. Lance e faça de mim, Senhor, um verdadeiro seguidor de Cristo. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Desenvolva minha mente para ser como Cristo. Espírito Santo, viva em minha vida e faça com que permaneça sempre em você. Deus, Espírito Santo, tenha piedade de nós. Fortalece-me em todas as minhas dificuldades. Dê-me seus presentes vistos e permita que seus 12 frutos amadureçam em mim. Ó Espírito Santo que busca a salvação de todos os seres humanos, e para isso, você quer que todos eles obtenham conhecimento da sua verdade. Apresente sua luz poderosa para todos eles e seu amor à boa vontade para que deem glória a Deus na unidade de fé, esperança e amor. Envie trabalhadores para a colheita, que sejam verdadeiramente inspirados por você, que eles sejam a alma da igreja missionária. Amém. Au Rei da Gloria. Envia-nos a promessa do Pai, o Espírito da Verdade. Que o conselheiro que vem de você nos ilumine e incuta toda a verdade em nós, como você prometeu. Amém.